A tabela periódica teve como base as prioridades observadas experimentalmente nos elementos químicos. Bom, ao começarmos a falar sobre a história e evolução da tabela periódica, o primeiro nome a surgir é de Lavoisier. Antônio Lavoisier, em 1789, publicou a primeira lista extensiva que continha 33 elementos e dividia-os em metais e ametais. Alguns dos elementos eram compostos e misturas. Esta lista foi criada por ele, que era um químico francês. Ele também ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Depois de Lavoisier veio Dubreuil, que organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica. Ele também formou o grupo de 3 elementos, que foram chamados as triadas de Dubreuil, como cloro, bromo e iodo, que foi a primeira tentativa de triado dele. Ele também verificou que os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes. A lei das triadas surgiu quando Doberein observou que, quando organizado por peso atômico, o segundo membro de cada tríade tinha aproximadamente a média do primeiro e do terceiro. Isso se caracterizou pela lei das triadas. Com o tempo, outros cientistas corrigiram seus erros, pois perceberam que as triadas de Doberein estavam erradas, já que o cloro, bromo e o iodo tinham propriedades químicas semelhantes e apresentavam massas atômicas muito separadas. Bom, chegamos ao parafuso telúrico de Chern-Kussels, ou caracol de Chern-Kussels. Bom, nada mais era do que uma nova disposição dos elementos, onde eles ficavam traçados em uma espiral nas paredes de um cilíndrico, que era por ordem crescente de massa atômica. Também é bom falar que em seu modelo havia 16 elementos em cada volta, e os elementos com características semelhantes ficavam embaixo de outros. Por exemplo, o bromo, que está alinhado com o alumínio, e hoje esses 10 elementos pertencem à mesma família, no caso, a família 3 da tabela periódica. Bom, Newland também não ficou para trás. Em suas tentativas de classificar os elementos, ele colocou os elementos agrupados de 7 em 7, em uma ordem crescente de massa atômica, e reparou que o primeiro elemento tinha propriedades semelhantes ao oitavo, e assim por diante. Então ele chamou esse seu modelo de Lei das Oitavas, porque as características se repetiam de 7 em 7, assim como as notas musicais. Outro fato importante é que ele também estabeleceu uma relação entre as propriedades dos elementos e a sua massa atômica. Esse tipo de repetição com propriedades semelhantes chamou-se periodicidade e deu origem ao nome da tabela periódica. Mas seu modelo, assim como os outros, também continham erros, como por exemplo, as propriedades semelhantes encontravam-se erradamente colocadas, como o telúrio, que foi colocado antes do iodo, embora a sua massa atômica seja maior. Já em 1869 veio Lothar Meyer. Ele procurou calcular o volume atômico dos 63 elementos descobertos até então. E em 1899, Meyer mostrou a ligação da periodicidade entre volume atômico e massa atômica, traçando um gráfico dessas propriedades. Após isso, ele tentou mostrar a mesma ligação de periodicidade de outras propriedades dos elementos em função da massa atômica. Praticamente na mesma época, Dmitry Mendeleev conseguiu mostrar uma ligação de periodicidade de várias propriedades dos elementos em função da sua massa atômica. Isso aconteceu porque, mesmo não trabalhando juntos, eles acabaram fazendo os dois duas tabelas independentes, que foram publicadas. O químico de origem russa Dmitry Mendeleev tornou-se um dos maiores gênios da história. Tal consagração se deveu ao seu trabalho relacionado à periodicidade dos elementos químicos. Mendeleev realizou estudos sobre as propriedades dos elementos e suas massas atômicas. Em 1869, ele começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época, sob a forma de um manual. Os dados eram anotados em cartões, os quais eram fixados na parede de seu laboratório e, conforme observava algumas semelhanças, mudava posições dos cartões. Em meio à sequência de cartões existiam espaços vazios, e Mendeleev compreendeu que tais lacunas eram destinadas
a descoberta de novos elementos no futuro. Henri Moseley foi um importante químico e físico. Foi ele quem propôs o número atômico dos átomos e dos elementos. Trabalhou juntamente com Ernest Rutherford. Estudou em Oxford e tornou-se reitor de A física na tabela Universidade de tem como Cambridge. propriedades o Foi raio nessa atômico, que universidade aumenta de que foi cima para colaborador baixo de e da Rutherford. direita para a esquerda a Realizou energia ou estudos sobre potencial de ionização, espectroscopia de que é a raio-x. energia mínima Em necessária para remover um 1900, elétron de um Mozelier átomo estudou a ou emissão íon no de estado raio-x gasoso. por átomos que A haviam sido eletronegatividade, que bombardeados por representa a feixes de tendência que um elétrons. átomo tem de atrair Concluiu elétrons que essa para si em emissão uma estava ligação ligada química a um valor covalente em uma inteiro de molécula cargas isolada. positivas no A núcleo atômico. eletropositividade, que é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus Glenn elétrons mais Seaborg, externos, um em químico comparação a outro norte-americano, átomo trabalhou no na projeto formação da bomba atômica. de uma substância Juntamente com outros composta. E cientistas, por fim, a realizou pesquisas envolvendo os eletroafinidade, que elementos corresponde à energia transoceâninos liberada por um e átomo reações em pilhas do estado atômicas. gasoso Para quem quando não ele sabe, os captura um elétron. chamados elementos transoceâninos são aqueles cujo número atômico é maior que 92. Dentre os feitos de Seaborg está a organização da série dos actinídeos na tabela periódica dos elementos químicos. Ele propôs que os elementos TH, o tório, Pa, o protacnídeo e o urânio deveriam ser os primeiros membros dessa série. Então, como se organiza a tabela periódica? Os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico. Na tabela, quanto mais para baixo e para a direita, maior é a quantidade de prótons e nêutrons no seu núcleo atômico. A tabela pode ser dividida em colunas, que nós chamamos de grupos, e eles reúnem os elementos que possuem propriedades químicas semelhantes. Ela também é dividida em períodos e eles trazem para a gente o número de níveis que cada átomo tem. Já os elementos são divididos em representativos, transição externa e transição interna, e ocorre a divisão baseada em propriedades físicas e químicas. Do grupo 1 ao 13 são metais, do grupo 14 até o 18 são ametais, e temos também os semimetais. Os metais possuem as seguintes características: são bons condutores de eletricidade e calor, possuem brilho característicos, cor prateada, com exceção de ouro e cobre, alta maleabilidade, reagem com ácidos e têm tendência a formar cátions. Já os ametais têm características opostas às dos metais, como mais condutores de calor e eletricidade, não possuem brilho, baixos pontos de ebulição e fusão, baixa maleabilidade, não reagem com ácidos e têm tendência a formar ânions. A tabela tem como propriedades o raio atômico, que aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda a energia ou potencial de ionização, que é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. A eletronegatividade, que representa a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. A eletropositividade, que é a capacidade que o átomo possui de se afastar de seus elétrons mais externos, em comparação a outro átomo na formação de uma substância composta. E, por fim, a eletroafinidade, que corresponde à energia liberada por um átomo do estado gasoso quando ele captura um elétron.